E então, gente, hoje nós estamos na nossa derradeira palestra, última palestra do Experimentando ou Experiências com Deus na Vida Real. Vocês lembram das primeiras três? Vocês têm lembrança das primeiras três? Quem tem, levanta a mão, por favor. Gente, pouquíssimas pessoas. Vou tentar de novo. Assim, quantas pessoas estavam aqui e lembram das primeiras três palestras dessa série? Tá, pouquíssimas pessoas. A gente tem uma rotatividade alta aqui. Isso é bom e é horrível. Mas se você talvez queira, durante a semana, essa semana que virá, queira assistir às palestras passadas no YouTube. Tá? O Edilson e a equipe dele fazem um serviço muito, muito legal. Chama minha atenção, Paulo? Não? Tem um serviço muito legal, filmando e colocando um áudio bem legal, bem audível, né, bem claro, e você pode ouvir essas palestras no YouTube. E eu recomendaria, senão você não vai entender muita coisa que hoje a gente vai conversar. Porque como hoje é a última DR sobre isso, é igual você chegar numa briga de marido e mulher e você só ouve o final. Eu vou me divorciar, e você não sabe por quê. É bom saber toda a história, que aí você consegue entender um pouquinho qual é o dilema acontecendo ali. E mais ou menos como isso, hoje, nós vamos citar muitas coisas das primeiras palestras, mas até por tempo, e hoje eu gostaria de sair um pouquinho mais cedo daqui, e também ajudar vocês a saírem um pouquinho mais cedo, por isso nós liberamos as crianças um pouquinho mais cedo. Mas nós vamos referenciar muitas coisas que conversamos nos primeiros domingos. No primeiríssimo domingo, nós falamos sobre Jacó. E sobre como Deus, mesmo em meio aos problemas de Jacó, problemas existenciais, depois você dá uma olhada na palestra, problemas morais e de caráter de Jacó, mesmo em meio ao seu medo, pavor, na verdade, correndo e fugindo pela sua própria vida, tendo que deixar a sua família e se encontrando num lugar desconhecido, no meio do deserto, numa noite em que o travesseiro é de pedra. Acho que você já passou por uma noite dessas. Deus estava presente ao lado dele, mesmo em meio a tudo isso. Por que falamos sobre isso? Porque Deus se faz presente a todo instante na nossa vida. Isso é experiência com Deus na vida real. E por que falamos sobre isso já por 3 semanas? E usando Jacó para iniciar? Porque parece-me, pelas conversas que eu tenho com vocês e pelo que eu ouço de colegas meus na televisão e na internet, me parece que muitas vezes pensamos que Deus só se faz presente em nossas vidas em alguns lugares especiais, em alguns momentos especiais e quando eu estou vivendo uma coisa especial. E normalmente essa coisa especial é algo transcendente e que eu sinto a espiritualidade nas pontas dos meus dedos. E toda a revelação, de Gênesis ao Apocalipse, atesta ao contrário. De que Deus se faz presente conosco em todo instante, em todo lugar. Muito obrigado, Thaís. De todas as formas, Ele nunca se aparta de mim. Ou de você, ou até mesmo da humanidade. Imagina se Deus se apartasse do seu povo todas as vezes que o povo de Israel cometesse alguma besteira. Deus não se aparta. No segundo domingo, nós falamos a respeito da dor da família de Lázaro, com perda. E Jesus participou de toda aquela dor, mesmo sabendo que ele poderia ressuscitá-lo e iria ressuscitá-lo. Nessa mesma ideia, falamos sobre Jó, no segundo domingo ainda, quando Deus permite e até mesmo participa dos sofrimentos de Jó, mesmo sabendo que ele sofreria.
E como história principal, usamos a história daquele cego, em que um dos participantes ali da caravana de Jesus pergunta: quem foi que pecou? Esse cego ou seus pais? E Jesus diz: nenhum nem outro, cara. Ele está assim para que a obra de Deus seja manifesta. Aí Jesus cospe no chão, pega um pouquinho daquela terra com cuspe, passa nos olhos do cara, o cara vê, e a vida segue. Porque muitas vezes nós pensamos que coisas ruins acontecem quando fazemos besteira, e coisas boas acontecem quando estamos quites com Deus. E com essa historinha de Jesus real, Jesus participou da vida daquele cego, com a história de Lázaro, suas irmãs e Jesus, e até mesmo com a história de Jó, eu pareço aprender que simplesmente coisas ruins acontecem. Ponto. Não é que coisas ruins acontecem a pessoas boas. Não é que coisas boas acontecem a pessoas ruins. A vida é uma sucessão de circunstâncias e vicissitudes em que, vez ou outra, você passará por situações difíceis e dolorosas ou situações de vitória e felizes. E Deus usa cada uma dessas situações para que nós sejamos moldados. Não é isso que diz Tiago, irmão de Jesus? Considerem grande alegria passarem por provações. Maluco esse cara. Não sei o que ele fumou ou cheirou antes de escrever isso. Brincadeira. Depois não diz que o Winston disse que o Tiago cheirou, fumou alguma coisa. Mas é maluco isso. Porque ter a consciência de que Deus usa todas as coisas para o bem daqueles que o amam, eu até ampliaria Paulo. Deus usa todas as coisas para o bem de todos. Porque através das coisas que acontecem em nossa vida, nós somos moldados, ponto. E no terceiro domingo passado, nós fomos banqueteados por Deus, pela experiência mais próxima de nós, a família Arantes, que passou por dificuldades grandes e por uma grande provação com a passagem do Mateus. E as palavras deles, citadas por Lia, por Misael e Lícia, foi, naquele momento nós sentíamos como se fôssemos os filhos prediletos de Deus, no meio da dor. Experimentando Deus na vida real. Hoje, eu gostaria de fazer um ajuste de expectativas. Você já fez algum com alguma pessoa que você ama, ou com uma empresa, talvez? Você sabe o que é um ajuste de expectativas? Desculpe a balinha, tá? É para que eu não tenha que tossir tanto. Você já fez isso em alguma vez? Uma DR em casa? Gente, eu estou falando com quem? Vocês estão dormindo ou acordados? Eu estou falando com vocês? Vocês estão me ouvindo? Legal. Não precisa fazer tudo isso não, Paulo. Pode deixar. Eu quero ter certeza que eu estou falando e vocês estão meio que... né? Vocês já fizeram algum ajuste de expectativas? Sim, legal, acordaram. O que acontece normalmente com as nossas expectativas é que, por alguma razão, nós temos pensamentos automáticos, gostou? Temos pensamentos automáticos em nossa mente que, quando nos deparamos com uma realidade, entram e criam um mundo fantasioso. Todos nós temos um mundinho de fantasia. Não diga que você não tem, você tem. Um mundinho fantasioso que é só nosso, com um Deus só nosso, com as nossas experiências, ou, melhor, não é nem com as nossas experiências, é com as coisas que filtramos de nossas experiências, e nós guardamos tudo aquilo e compomos, então, esse mundinho que faz com que as nossas expectativas sejam de certa forma. Aí, quando vem a realidade, como um taco de beisebol, e na nossa cabeça tá tudo errado, não pode, porque o meu mundinho foi quebrado.
Hoje eu não quero quebrar o seu mundinho, porque eu acho que esses últimos 3 domingos serviram para isso e um pouquinho mais. Mas hoje eu gostaria que nós ajustássemos as nossas expectativas entre os nossos pensamentos e talvez a realidade de quem Deus é e de como Ele age em nossas vidas. Eu pensava no início dessa série que isso estava sendo feito. Entretanto, com algum feedback que eu tive com algumas pessoas com as quais eu conversei, eu vi que alguns de nós, por causa dessa série, criamos um mundinho todo especial. E eu vou narrar, eu espero que esse não seja o seu mundinho. Se for, hoje a minha expectativa é destruí-lo. Muitos de nós, quando ouvimos falar da graça de Deus e de um Deus misericordioso, real, que sofre conosco as nossas aflições, que como Jacó, e como com Jacó, nos acompanha e está conosco e faz até do lugar incerto, regado por nossos pecados, nossa falta de caráter, a nossa personalidade falha e tudo mais, mesmo nesse lugar incerto de quem nós somos, quando recebemos a força total da realidade, vemos no espelho quem somos, a realidade do nosso pecado, estamos correndo pela nossa própria vida, Deus está lá. Ou quando a morte nos aflige, ou quando dor nos aflige, em todos esses momentos, quando encaramos um Deus de graça e que nos acompanha, nos acolhe e nos carrega nesses momentos, podemos ter a fantasia de que o Deus soberano e santo é nosso parceiro, nosso brother, nosso amigãozão. Ouvimos muitas vezes de muitos pastores magníficos, dos quais cito um, Alexandre Robles. Ouça tudo que você puder dele. Outro é de Renekiewicz. Ouça tudo que você puder dele, filtre o que é bom. Ele fala muita coisa boa, 99,9%, mas filtre o 0,1, 0,01. Como que você faz aqui também. De 80% de bom que é, 20% você tira. Mas muitas vezes quando falamos do Abba Pai, Papai, aquele que nos acolhe em nosso pecado e nos restaura, aquele que, quando estamos passando pelas consequências da nossa própria dor, das coisas que construímos, das decisões erradas e tudo mais, Abba, Pai, é quem nos acolhe, quem nos ama, quem nos perdoa e quem permite que continuemos a viver uma vida de abundância. Eu temo que quando falamos sobre esse Papai, que é Deus, que é gracioso, que é misericordioso e que mais, se entregou por mim e por você para que eu tivesse vida. Fez pecado aquilo que não era pecado para que nós, pecadores fôssemos justificados. Esse é o nosso Deus. Mas tantas vezes quando ouvimos falar desse, nós nos tornamos complacentes e negligentes. Ah, não, Deus, amigão. Você não lembra com Jacó? Jacó era um safado. Deus estava lá com ele, então eu posso viver a minha vida como eu quiser aqui. Eu sou como Jó. Desculpe, Jacó. Sou como Jacó, no meu lugar incerto, Deus está comigo. E é interessante como nós podemos, nas nossas expectativas espirituais e de vida real, encarar a vida com lampejos de realidade para pintarmos um bom quadro, mas no final das contas a obra-prima não é uma obra de arte. É algo bizarro. Você lembra do bizarro dos desenhos animados da Liga da Justiça? Quantos têm idade para isso? Eu acho que eu perdi a maioria de vocês. Agora o Nelson finalmente assumiu a idade que tem. Bizarro era o pervertido do super-homem.
todas as características que o super-homem tinha, Bizarro tinha a oposta, mas com todos os poderes do super-homem. Não é muito engraçado o que eu vou falar, não, mas com os feedbacks que eu tive de alguns sobre esses 3 domingos, eu tenho a clara certeza de que nós adoramos um Deus bizarro. E que precisamos ajustar as nossas expectativas. Porque senão, depois, quando o Deus amoroso, misericordioso, que se sacrifica por mim para que eu tenha vida, quando este Deus me disciplinar para que eu venha a ter vida em abundância, eu me frustrarei enormemente, porque como assim Deus vai querer me lapidar? Ele não me aceita como eu sou. Olha o que diz a palavra. Lá em Gálatas 5, é o lugar onde Paulo ensina às igrejas da Galácia a respeito da graça e das consequências da graça na vida. Ele vai ensinar para o povo lá da Galácia que eles não se submetam novamente à lei. De forma alguma. Porque a lei não mais nos rege. É nesse lugar que Paulo é incisivo, duro, não negociador. Ele não negocia 1 centímetro para com a lei. A lei que eu digo, a lei mosaica mesmo. A lei que consta da palavra de Deus lá em Êxodo, em Levítico e em Deuteronômio. Paulo diz, não, eu não sou salvo e não vivo pela lei. Eu fui liberto da lei. Eu fui liberto dessa concepção de Deus. Que por mais didática que tenha sido no Antigo Testamento, hoje, com a revelação suprema de Jesus Cristo, hoje eu me ligo a Deus através de Jesus Cristo, pela graça, pelo sacrifício dele e não pela lei. Logo sou livre. Não me venha falar para cumprir ritos religiosos como o da circuncisão. Não me venha falar em fazer sacrifício, porque Cristo fez o sacrifício final e hoje eu sou livre e justificado não pelos meus atos, mas completamente não meritório, pelos atos de Jesus Cristo. Logo, sou livre. E é isso que Paulo diz. E Paulo diz isso com veemência em Gálatas. Ele chega ao ponto de dizer o seguinte, Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Vocês notam as palavras incisivas de Paulo? Ele chama o cumprir a lei um jugo de escravidão. O Deus criado na mente do povo de Israel, pela perversão da concepção da lei, foi um Deus bizarro. Sabe como era desse Deus bizarro? É o Deus que permite que eu tire o meu animal de dentro de uma vala para que ele não morra no sábado, visto que o sábado é o dia sagrado, mas que quando existe um homem morrendo no sábado, infelizmente eu não posso te ajudar, porque eu não posso trabalhar no sábado. Esse é um Deus bizarro. É um Deus que cobra o dízimo da hortelã, do cominho, de pequenas coisas da minha horta, mas que me libera para eu deixar os meus pais morrerem de fome quando eles são idosos. Porque eu preciso dar o dízimo, e entre o dízimo e os meus pais, eu vou dar o dízimo ao Senhor. Esse é um Deus bizarro. Esse Deus não existe na vida real. Não. E Paulo diz veementemente, nós estamos livres desse deusinho. Permitam-me ser tão chulo com Deus, porque não falo do meu Deus soberano.
Eu falo de um Deus que muitas vezes criamos na nossa mente, que é um Deus de justiça, mas da minha justiça. Não um Deus soberanamente justo, mas o Deus da minha justiça. E foi justamente esse Deus que o povo de Israel criou no fim daquilo que é narrado no Antigo Testamento. Paulo diz: não, eu sou livre. Eu não mais sou condenado pelos meus pecados, mas muito pelo contrário, fui salvo, liberto pelo sangue, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E hoje sou declarado justo. E fui perdoado pelos meus pecados, estou perdoado por quem eu sou e serei perdoado até que seja transformado à imagem e semelhança de Cristo. Acredito que quando pessoas ouviram isso de Paulo, eles tiveram a mesma reação e talvez ele tenha tido o feedback que eu tive essas últimas semanas. De, como é que é? Se Deus é isso que você está falando, se Deus não vai me matar na hora que eu fizer aquilo, de boa. Que vida maravilhosa. Livre, leve e solto. Quantas você pegou hoje? Eu estava com Deus. Não, peguei muito mais. Bizarro, né? Mas essa é uma deturpação da graça e Paulo compreende isso e diz o seguinte, nos versos subsequentes ali no 13 de Gálatas: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à natureza pecaminosa. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Parece que Paulo entende que quando encaramos o Deus da graça e da misericórdia, nós temos uma tendência de sermos complacentes com aquilo que somos e com aquilo que fazemos, e displicentes com a santidade exigida por Deus. Vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. É logo depois disso que Paulo chega e fala: as obras da carne são manifestas. E ele dá uma das listinhas. Paulo era muito sistemático, ele gostava de listas. Ele então dá uma vasta lista de pecados comuns. E depois, ao final dessa lista, ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. E ele diz: contra essas coisas não há lei. Como que um Deus totalmente gracioso e misericordioso sacrifica-se pela humanidade, tornando-a livre e justificada pelo seu próprio sacrifício? E ainda diz: não usem isso para devassidão, mas deixem que o Espírito faça a obra em vocês. Eu não quero hoje parecer desnecessariamente condenatório, mas eu gostaria que você começasse a analisar a sua vida e de como você tem vivido ao lado desse Deus que nos acompanha como acompanhou Jacó. A minha vida real, experimentando essa vida real. Pedro, um outro cara, adversário teológico de Paulo,
Os pastores não gostam de falar isso, mas na Bíblia tem coisas maravilhosas, inclusive teologias antagônicas. E Paulo e Pedro têm esse negócio de eu penso assim e tu pensas assim, cada um na sua, não me enche a paciência. Tá? Pedro e Paulo tinham isso, e é maravilhoso ver isso. Mas nisso Pedro e Paulo concordam com o seguinte: vivam como pessoas livres. Pedro falando na sua primeira carta, no capítulo 2. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Se você quiser parar o dia para falar sobre honrem o rei, a gente toma um café só para falar sobre isso, tá? Eu não vou perder meu tempo com honrem o rei hoje. Só uma notícia para vocês: nós não temos mais rei. Tá? Pelo menos não aqui no Brasil. Não temos rei. Mas se você quiser tomar café sobre isso, a gente toma. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Você já viu isso alguma vez? Não, cara, só hoje. E mais, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, aleluia, glória a Deus. Aí eu vivo uma noite de devassidão e chego em casa: Senhor, estou arrependido. Perdoa o teu servo que foi infiel e restaura a glória como um dia já foi em Israel. Estou de limpo. Qual é a próxima? Olha para mim. Não seja palhaço, não. E o seja é intencional. Seja palhaço, não. Isso é palhaçada. Olha para mim. Eu não sei quem você é, mas pare de ser palhaço. Não, cara, não foi isso que a gente ensinou aqui, não. Nunca ensinamos isso aqui. Jamais. Deixe de palhaçada. Vagabundagem. Você tratar Deus como porcaria. Jamais. Não. Não usem a liberdade para dar lugar à sua devassidão. Você quer ser devasso? Assuma e banque a sua devassidão e diga: eu estou fazendo o contrário à vontade de Deus, não quero a vontade de Deus na minha vida, eu vou seguir com minha vida, que se lasque o Evangelho de Deus. Isso é bancar. Isso é olhar o diabo na cara e dizer: estou contigo, meu amigo, estamos junto. Eu sei que eu não falo muito nesses termos, mas para de vagabundagem para cima de mim. Não, para com isso. Perdoado você está há 2000 anos, você não precisa orar para ser perdoado não, cara. Faz 2000 anos que houve um sacrifício, esse sangue foi derramado e você está, por default, perdoado. Aí você vem com uma palhaçada comigo de que não, eu vou fazer só um pouquinho, consciente do meu pecado, e amanhã eu peço perdão. Tenta fazer isso com a Receita Federal. Talvez funcione. Então faça isso como alguns governantes nossos. Não sabia de nada. Eu sou o homem mais limpo do mundo. Nós rimos, mas me perdoe ser tão duro e incisivo essa manhã. Vocês são tão palhaços quanto ele. Desculpe se a sua vertente política é assim. Não falo aqui nada sobre política. Mas chega. Para que taparmos o sol com as nossas vestes todas furadas, achando que estamos escondendo algo? Não. De nada adianta. De que estamos... Quem estamos convencendo com esse nosso discurso? Quem? A comunidade viva? Não, a comunidade viva é conhecida por toda Manaus como uma igreja liberal. Que aceita qualquer porcaria, até você. Sim. Pergunte para qualquer pastor, qualquer igreja de Manaus. Vocês se vieram de outra igreja, como é que a comunidade viva é conhecida? Diga. Com a igreja liberal, vale tudo.
Envergonhe a comunidade viva, mas não envergonhe o seu Deus, não. Porque a comunidade viva não é liberal, porque nós somos bíblicos. Não é pelo fato de nós não expulsarmos você, sabendo que você é adúltero, mulherengo, safado, ou sabendo que você é corrupta, mentirosa e cheia de ilações. Não é porque nós não expulsamos você que a sua atitude está correta. Não é. Não é porque Deus não expulsa você da sua presença que Ele está concordando com os seus atos. Ele é simplesmente um Deus de graça que, quero crer eu, pela sua revelação, quer estar em você e com você para transformar você em Cristo. Aí você diz, vem o Winston com o papo de ame o pecador e não ame o pecado. Não, de forma alguma. Não é o seu pecado que Deus quer destruir, não. Não, isso é fichinha, já foi feito na cruz há muito tempo atrás. Sabe qual é o processo de agora? Perdoar você não é o ponto final do Evangelho. Você ir para o céu não é o ponto final. Não. Se você está esperando ir para o céu, é por isso que você está mostrando para todo mundo que a sua vidinha está toda certa. E não, está tudo certo, está tudo aqui, ninguém sabe de nada, e assim eu vou ir para o céu. Não, o ponto final de Deus não é fazer você ir para o céu, mas é regenerar a humanidade. E você faz parte da humanidade. E é a graça que faz isso, através do sacrifício de Cristo. Nos dá a oportunidade de, em vez de cumprirmos uma lei fria, e que pode ser interpretada de trilhões de formas diferentes, dependendo de quem é o estudioso ou mestre da lei, ele afirma no Antigo Testamento, eu escreverei a minha lei em seus corações. É ele que diz que eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha voz e a reconhecem. Mas isso é muito subjetivo. Então entre na subjetividade da graça e da misericórdia e permita que a subjetividade do Espírito Santo faça as mudanças que precisam ser feitas na sua vida, para que em vez de você continuar o patife que você é, que você seja paulatinamente durante toda a sua vida, e será uma luta árdua, um trabalho de artesanal, de transformar você do que você é para o que Deus deseja que você seja. E no processo, Deus não te expulsa da presença dEle, Deus não vai te condenar para o inferno, mas por causa de Jesus Cristo você é justificado e é trazido numa caminhada e processo de transformação, metamorfose, para que você deixe de ser, não é deixe de fazer, é deixe de ser quem você é e passe a ser como Cristo. Há 2000 anos atrás, Judas, um discípulo de Jesus, não que se suicidou e traiu Jesus, mas o outro Judas, escreve, pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês, falando a uma igreja. Estes são ímpios, transformaram a graça do nosso Senhor Deus, do nosso Deus, em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Uma vida de libertinagem ao lado de Cristo nega Jesus. Talvez essa agora seja a palavra mais dura que já dei a respeito de vida libertina aqui na comunidade viva. Eu espero que vocês me compreendam. Vocês lembram na época da ditadura que houve alguns levantes criticando o Brasil e o seu governo?
Você ouviu o que eu falei? Eu vou repetir para o povo lá de trás poder ouvir. Se tivéssemos em algumas igrejas de vertente pentecostal, e existem igrejas sérias pentecostais, assim como existem igrejas duvidosas até no meio presbiteriano e batista. Mas se estivéssemos num meio mais pentecostal, alguns diriam que a queda do som foi obra do Satanás, do capeta, do capiroto. Eu não creio nisso. Gostaria de desafiar você a também não crer. Porque o meu Deus, o seu Deus, é soberano e criador até mesmo do Satanás. Portanto, o domina. Talvez tenha sido Deus, e talvez deveria ficar quieto, porque Deus não quer que eu fale, mas eu tenho outras convicções. Lembram então da ditadura? E o dizer da ditadura era o seguinte a respeito do Brasil: ame-o ou... Quem viveu isso? Nelson de novo. Não quero parecer demasiadamente duro. Não quero. Mas é o seguinte, cara. Moça, senhora, senhor. Vocês já ouviram a graça de Jesus Cristo sendo pregada aqui da frente milhares de vezes? Nós estamos a mais de... milhares não, centenas de vezes. Aqui não nego a graça de forma alguma. De forma alguma. Mas deixa eu tentar deixar algo bem claro a você. E preste muita atenção no que eu estou falando. Se o seu intuito, ao afirmar que Jesus Cristo é seu Senhor, não é morrer e viver para Ele, para que Ele transforme você paulatinamente naquilo que Ele deseja. Se o seu intuito, portanto, ao afirmar que Jesus é seu Senhor, não é esse, deixe-o. Vá embora. Deixe o cristianismo. Deixe a comunidade viva. Porque você presta um desserviço não só à comunidade e ao nome de Cristo, mas você está se enganando. Porque se com seus lábios você afirma que Jesus Cristo é seu Senhor, e pela graça e misericórdia de Deus você foi salvo e transformado, e pelos seus atos você nega isso, me perdoe. Você não segue a Cristo. Porque o seguir a Cristo não se faz com os lábios. A espiritualidade apresentada por Cristo Jesus é uma espiritualidade bem prática. Duramente prática. A palavra dele aos seus discípulos é: se alguém deseja me seguir, negue-se a si mesmo, diariamente, tome sua cruz e siga-me. E nesse dia vários o deixaram. Muito dura é a tua palavra. Outra palavra dele é quando ele estava servindo pão gourmet e ceviche, num certo dia. O ceviche passou na cabeça de muita gente. Lotou para mais de 5.000 pessoas no restaurante. Aí no outro dia, vão aparecer 5.000 pessoas de novo, eles querem me ouvir. Aparecem 5.000 pessoas e começam a pedir ceviche novamente. E aí Jesus diz: não, eu sou o pão da vida. Se alimentem de mim, e aí vocês verão o que é vida. Ah, não, a gente não quer não, a gente quer o pão. Então, deixa eu ser bem claro para você. Se o que você está procurando é meramente alívio existencial temporário para que a sua consciência fique leve e você possa seguir com a sua vida de autodestruição, autossabotagem e destruição da humanidade e também do relacionamento com Deus, não perca seu tempo.
Faça isso sem envolver Deus. Porque para isso você não precisa dele. Ele estará com você, mas você de nada precisa dele. Ame-o ou deixe-o. Eu sempre acabo mentindo para vocês. Eu digo que vou ser rápido e não sou. Tentarei não mentir mais. Que diremos então? Vamos correr. Paulo escrevendo aos de Roma. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos. Para quê? Hein? Não é? Paulo é muito duro. Nós, os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Para Paulo é assim, igual 1 mais 1 é igual a 2. Aí talvez você diga, depende. Não. Na questão do evangelho, se nós morremos para o pecado, nós não continuamos a viver nele. Simples assim. Aí mais tarde Paulo diz, e então, vamos pecar, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Paulo grita, sabe, caixa alta. Sabe quando você grita no seu WhatsApp? Caixa alta, exclamação, de maneira nenhuma. Ele continua. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos da justiça. Então, assim como vocês ofereceram seus membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Vocês entendem o que eu estou entendendo? Sabe do que é que eu estou livre? Eu estou livre da minha própria patifaria. Finalmente, por causa do sacrifício de Cristo e de eu estar consciente do seu caminhar comigo, eu estou livre. Eu não sou mais determinado pela minha natureza podre. Eu não sou mais. Isso não mais me define. Eu sou novo, não é assim que Paulo diz? Eu sou nova criatura. Não sou mais definido pelo que Winston é, mas sim pelo que Cristo é. Mas não sendo mais definido por quem Winston é, eu não sou escravo do pecado, mas sou escravo da justiça. Então, de agora em diante, em vez de servir o pecado, eu sirvo como um escravo à justiça de Deus. Eu não sirvo mais à lei. Eu sirvo ao meu Deus porque fui liberto por amor. Para que eu não seja mais tão enfadonho com vocês, vamos embora para casa. Mas eu desejo fazer uma coisa essa manhã. De novo, esse sermão, essa palestra, essa mensagem, interprete como você quiser. Não é carapuça. Mas eu espero que fique na cabeça de vocês. Mas hoje eu gostaria de dar a seguinte oportunidade a todos nós, porque, cara, eu estou contigo. E muitas vezes na minha vida eu fui, sou e serei tão palhaço quanto vocês. Não diga dessa água não beberei, santo sou. Sou santo por causa de Cristo. E sou escravo da justiça. Entretanto, eu acredito que aqui na Comunidade Viva nós temos levado o evangelho levianamente muitas vezes. Desculpe pelo peso das palavras, mas isso é necessário hoje. Por causa da nossa consciência da graça e da aceitação de Cristo e da presença de Deus em nossas vidas, no matter what. Aconteça o que acontecer, seja eu quem for, onde eu estiver, o que eu estiver fazendo, Deus está comigo, Ele não me abandona, muito pelo contrário. Isso é bíblico, é do Evangelho, isso sai das palavras de Jesus Cristo. Mas, se Deus está ao seu lado e você está consciente, e tem que estar se você está aqui dominicalmente, participa de um GV, ou está convivendo com a gente,
se você tem consciência da presença de Deus do seu lado, deveria ser impossível existencialmente de permanecer como você está. Você entende o que eu estou falando? Não dá. Portanto, eu acho que cabe hoje um momento de arrependimento. Sabe por quê? Porque Jesus caminhava pela Galileia dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele não dizia só: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo e o meu fardo, porque eles são leves e eles são mais light. Não, isso é outro contexto. A palavra dele, o Evangelho, a mensagem que Jesus pregava é: arrependei-vos. Simples assim. Ele falava isso inclusive para mestres da lei que diziam: não, nós somos filhos de Abraão e nós vamos direto porque nós temos pedigree. E ele dizia para eles: se vocês não se arrependerem, vocês estão perdidos. E muitas vezes eu ouço de colegas meus, de outros pastores, ou até mesmo de pessoas daqui dizendo: Winston, nós precisamos mudar a forma como estamos pregando, porque as pessoas não estão compreendendo a graça. Nós precisamos colocar mais peso de responsabilidade de lei nas costas das pessoas, para que elas possam seguir direito à vida. Eu digo não, porque esse não é o Evangelho. O Evangelho não é lei. O Evangelho é graça. Deus aceita quem somos como somos. Mas Ele me convida ao processo de lapidação, ou de reconstrução total, de metamorfose. E eu temo que muitas vezes estejamos criando mundos de fantasia, crendo num Deus que não existe. Um Deus que coloca o seu selo no meu pecado, dizendo: meu filho está comigo. Ou um Deus que mais parece um governante corrupto, que é meu parceiro e vai me acobertar. Ou um Deus que mais parece com um avô do que com um pai. Um Deus de: não, cara, não faz isso com ele não. Ele é criança. É assim mesmo. Não. Eu gostaria então de convidar você. E o Paulo vai baixar as luzes. Não é um momento para mais ninguém, é só seu. Mas enquanto cantamos e ouvimos a voz do Baruch, eu gostaria que tivéssemos um momento de arrependimento. Mas se isso é para eu ver, não levanta não. Eu não preciso te ver. Eu não vou te julgar, nem te absolver. Seu papo é com Deus, não é comigo. Mas um momento de arrependimento e compromisso a esse Deus que nos encontra na realidade de vida, mas que através da nossa vida nos lapida e nos transforma. Se o seu compromisso é com Ele, talvez você precise ter uma DR com Ele hoje. Se esse é o seu desejo, da forma que você tem, talvez ajoelhado, talvez de pé, talvez sentadinho, calado, sem conseguir se mexer. Eu espero que a consciência da presença dEle seja densa nesse momento para você. E que você possa ter compromissos com Ele. De como na sua experiência de vida você deseja viver. Para que Ele possa transformar você. Que Deus nos abençoe. Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça.
parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim. Guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço: perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim a acusação. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sob a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sob a cruz, sigo os passos de Jesus. Me ensina a oferecer perdão, me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim. Guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço: perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim a acusação. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sob a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sob a cruz, sigo os passos de Jesus. Posso amar, perdoar. Posso amar, perdoar. Se confesso meus pecados, posso amar. Deixo a culpa sob a cruz, sou liberto. Posso amar, Senhor, queremos te agradecer por teu perdão, tua misericórdia e tua graça. Te agradecemos porque, exatamente como somos, tu nos acolhes como um pai bem diferente dos nossos pais terrenos. Tu nos tomas nos teus braços e cuidas dos nossos ferimentos, das nossas dores. E no nosso momento de maior fraqueza, tu nos fortaleces. E no nosso momento de maior pecado, a tua voz que ouvimos é: nem eu mesmo te condeno, vai e não peques mais. Senhor, obrigado pela tua graça que, em vez de nos condenar e nos destruir como humanidade, tu nos restauras e nos reconstróis para uma nova humanidade, uma nova terra, um novo céu, e nos trazes esperança de um dia nossas dores não mais serem. Nós somos tão gratos, Pai. Perdoa-nos, entretanto, tomarmos a Tua graça em vão.
tomarmos a Tua presença ao nosso lado, mesmo quando em pecado estamos, mesmo quando corruptos somos, mesmo quando degenerados somos, mesmo quando pervertidos estamos. Perdoa-nos por tomarmos a Tua presença ao nosso lado como garantia. Hoje, muitos de nós nos comprometemos contigo, de não mais vivermos assim. Comprometemo-nos de vivermos vidas na dureza da realidade, mas não mais escravos do pecado, mas servos da graça. Ajuda-nos a transformar isso em mais que palavras, mas em atitudes, ações e mudança de vida. Colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos e Te pedimos que em meio às vicissitudes, circunstâncias, dores, doenças, perdas e até mesmo as vitórias quando vierem, que todas as coisas, como a Tua palavra diz, contribuam para o bem daqueles que hoje falam contigo e dizem que querem Te servir. E que finalmente sejamos completamente transformados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Mais uma vez Te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados. Te agradecemos por Tu nos justificares, por sermos quem somos. Te agradecemos pela Tua salvação, imerecida e completamente misericordiosa e graciosa. E hoje nos comprometemos contigo como Teus escravos. Transforma-nos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.